inconsciente coletivo, né? A partir de Gideão. A partir de Gideão, contando aquela história. E do sonho que os soldados midianitas tiveram, sonhando com aquele pão redondo, aquele pão que parecia um OVNI rodando em volta da tenda do comandante até bater na estaca central e derrubar tudo. E aí, o que será isso? E o outro interpretou: isso é Gideão que vem contra nós. Sim. Uma observação que eu fiz, cara, uma coisa que eu percebi, porque eu fui buscar, né, elementos para ilustrar e tal. Não tem, por exemplo, não se encontra a imagem do sonho do pão. Você, quando você faz a leitura desse trecho, né, dessa história, desse caso, dessa passagem, você foca muito nessa questão da culpa do sonho lá atrás. E o pessoal que lê a mesma coisa tem uma visão um pouco diferente da sua. Eles veem muito a questão da relação de Gideão com Deus. Não. Então é a fotografia dele fazendo torcendo aquele pano, né? Para provar. Bíblicos, eles não fazem essa conexão. Com exceção de Soren Kierkegaard, uns poucos que não queriam ser intérpretes bíblicos, eram muito mais uns seres humanos se aproximando da palavra do que intérpretes bíblicos. Então eu mencionei Kierkegaard. Há muitos poucos, houve poucos na história humana que se aproximam da Escritura levando em consideração a realidade humana na Escritura. Para eles é quase tudo mágico. Se você chegar e disser: aconteceu isso e provavelmente Deus usou o fenômeno tal para produzir isto, eles acham que você está negando o milagre de Deus. Se tiver uma fenomenologia vinculada à culpa humana, à participação humana, à mente humana, a um conjunto de fenômenos que ficaram sindrômicos e realizaram exatamente aquilo, mas síndromes concatenadas são mais milagrosas do que magias. Mas a idiotice de uma mente tomada pela idolatria mágica não consegue perceber o milagre de Deus nos fenômenos, quando eles se combinam de maneira inexplicável e inusitada para realizar exatamente o que a palavra disse que aconteceria. Então eles não trabalham com essas categorias, nunca praticam. Eles não enxergam isso. Essa questão do fenômeno do inconsciente coletivo na culpa do exército. Pouca gente que fazia leituras relacionadas à presença humana na relação, no acontecimento do texto bíblico. Pouca gente. A maioria fica na letra, na exegese e nas hermenêuticas que levam em consideração os arquétipos estabelecidos pelos pais da igreja ou pelos reformadores, e que são até hoje as pedras filosofais pelas quais eles leem a Escritura. Se o cara é calvinista, ele tem a pedra filosofal de Calvino, ele enfia ali, plof, o quinto elemento, aí o holograma aparece, todo calvinista. Se ele, assim vai, se ele tem uma outra visão, ele é mais alegorista, ele enfia a pedra filosofal de Orígenes, ainda que batizada nesses dias pela interpretação do Watchmani de modo alegórico, como ele fez no livro de Cantares. Aí você enfia ali aquela pedra filosofal alegórica e a Bíblia toda vira um holograma de alegorias. Então, meu amigo, por isso é que a única pedra interpretativa que meu ser admite é Jesus, porque o resto cria hologramas da mente hologramificada dos intérpretes que você escolha.
Então, bote só Jesus como chave interpretativa. O mais, leve em consideração tudo que seja realidade e verdade, porque Deus não está competindo com a realidade para fazer tudo que Ele fez. Tudo que Ele faz é sobre tudo que Ele fez. Então parece até que Deus, para fazer o que faz, não pode fazer usando o que Ele mesmo fez. Parece que para cada coisa que Deus vai fazer agora, Ele tem que criar uma nova. Porque senão o crente não gosta que tenha soprado um forte vento e separado as águas do Mar Vermelho. O milagre é que ficou uma parede de água para cá, outra parede de água para cá, e com aquele vento todo passou um povo inteiro no meio e não foi sugado. Agora, se ele usou o vento para fazer isso, que outro sifão de fenômeno que a física possa explicar para criar o vácuo para todo mundo passar e forçar as paredes é uma outra história. Mas ele usou um fenômeno, como em tantos outros lugares. No dia que os mistérios se abrirem, nós vamos ver que Deus, desde que criou todas as coisas que criou, todas as demais coisas que fez usando fenômenos que Ele criou nas coisas já criadas. Um dia nós veremos isso face a face. Ele não é mágico, né? Não, quem é mágico é o diabo. É isso aí. O diabo é que é mágico, alquimista. Deus não, ele é o criador. E quando ele criou e disse que tudo que ele fez era bom, para ele mesmo ele estava dizendo: tudo que a vida precisa está aqui dentro. E se eu tiver que interagir, vai ser com essa vida que eu com que eu criei. Eu não criei parte. Está tudo aqui dentro. Eu, humano, é que não sei. E morro de burrice. Eu não sei 0,1% das curas todas que me cercam. E nem das que me habitam. E que eu não sei acionar. Eu não sei nem conectar. De tão distante de mim que me tornei. E uma das coisas que o Evangelho quer fazer é me trazer a mim. Mas aí, até no processo do Evangelho me trazer a mim, ele é toda hora interrompido pelos tabus religiosos. Porque, por causa disso, tem gente que não explora toda a sua capacidade mental de aprender, porque se sente em pecado se assim fizer. Tem que ser de acordo com o holograma, com... Como é que você falou? Com... Que colocam... A pedra filosofal. A pedra filosofal. Tem que ser de acordo com aquilo que foi projetado para ele andar. Em muitos ambientes religiosos é pecaminoso você querer desenvolver o seu intelecto, a sua mente. Porque eles têm medo de que a intelecção, o conhecimento afaste o cara de Deus. Mas só afasta quem nunca conheceu, né? O muito conhecimento afasta o cara da religião, porque a religião é muito burra, pequena, estúpida e anti-knowledge. E a religião acaba achando que afastou de Deus. De Deus não, está afastado dela. Afasta daquela burrice ali, de Deus não. E a corrupção existe justamente por falta de conhecimento, né? É. O povo se corrompe justamente por não conhecer. Então, né? Não querem que se desenvolva o pensar. A arte também está confinada. Uma pessoa começa a expressar muita arte, já vem alguém e diz: olha, cuidado, isso é bonito demais. Daqui a pouco vem alguém e te procura, vão te oferecer, aí você vai ser levado para o mundo, aí no mundo você vai se perder, aí você vai ser levada e daqui a pouco você vai virar uma prostituta ou vai virar um não sei o quê, e cria aquele negócio. Aí a garota ou o garoto se encolhem, aí vão pintar batistério de igreja. Vão fazer alguma coisa, porque tudo é pecado. Culpa de ser. Culpa do dom. Culpa de Deus em mim.
com a graça que me deu. Isso aí. Então isso é Culpa de do um dom. reducionismo adoecedor, horripilante. Então, voltando aqui a Herodes, Sim, claro. você puxou esse assunto. É a questão só de como que Você foi você conferir. viu isso aí e como que o pessoal vê. Isso. Pro Eles estão pessoal- focados na relação de O pessoal não faz relação, não faz a leitura do que vem para trás, da história. A história não existe, tudo é estanque. Por isso que o cara lê só assim: libertação de Israel pelas mãos de Gideão. Aí ele lê ali: pá, acabou, ele, que benção. Vamos Isso. lançar a campanha dos 300. Isso, Né? é isso que eles focam. É. Gideão com 300 É, pegou pá, não sei quantos. pá, Então é. nós vamos com 50, vamos pegar não sei quantos. Vamos lá. Aí vira essa coisa. Aí não lê a história, o livro de Juízes todo, as sequências, os anos de mutilação, a culpa acumulada, o roubo, a história, não. Vê. É tudo muito simples, brother, para quem quer seriamente saber. É muito simples. Eu fiquei chocado com isso. Fiquei chocado, porque quando você vê, eu, por exemplo, eu me vi ali naquela culpa daquele pão, que eu tenho minhas culpas, né? Eu tenho minhas culpas. Meus, né? Meus pães. Seus saques. Eu tenho meus saques. Claro, brother. Nunca fui jogador de vôlei não, mas eu saquei muito. É verdade. Real jornada. Bernardinho, tadinho. Eu cheguei a dar aula pro Bernardinho. Então assim, entendeu? Aí, quando você vê dessa forma, você fala: caraca.